Meu irmão, minha irmã, agora estamos já em plena quaresma e aqui estou para a nossa conhecida, regular, digamos assim, um programa regular da nossa semana, que é a leitura orante da palavra. E a de hoje é a leitura orante do segundo domingo da Páscoa, dia 17 de março. E o texto é o de Lucas, da Transfiguração. É Lucas 9, 28 a 36. Começo, como sempre, pela leitura, para depois a explicação, tudo em vista da segunda parte, que é a leitura orante da palavra. Mais ou menos 8 dias depois destas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com os olhos pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que estava a dizer. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito. Ouvi-o. Ao ressoar a voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, palavra do Evangelho deste segundo domingo da Quaresma. Vamos lá. Mais ou menos 8 dias depois destas palavras. Pela introdução apresentada aqui, parece que o evangelista tem em grande valor aquelas palavras ditas. Quais eram? Mais ou menos 8 dias depois destas palavras. Quero recordar, quero lhe lembrar, meu irmão, minha irmã, que a expressão estas palavras está a se referir sobre o que dissera Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quer salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por minha causa, este vai salvá-la. Foram estas as palavras. Até então, tudo caminhara bem no discipulado. O último milagre, muito presente na recordação dos discípulos, fora a multiplicação dos pães. Quem
depois de ter participado de um prodígio tão grande, pensaria que Jesus tomaria sua cruz, iria a Jerusalém e lá seria crucificado. Era um contraste. É que nossa mentalidade quer ver Deus e seu Filho que o revela envoltos em fatos de grandeza, de triunfo, de maravilhamentos, de prodígios que suplantem quaisquer regras da história e da natureza. Querer ver um Deus que se faz pequeno, que abraça a cruz ainda mais, era a humilhação suprema, extrema, era o extremo da humilhação. Como pode este caminho? Jesus, depois de palavras desse tipo, levou-os ao monte. Pedro, Tiago e João eram privilegiados, talvez porque tenham sido os que mais apresentaram dificuldades em aceitar a cruz. O monte, não diz o monte qual, não é uma indicação geográfica. O evangelista pretende do seu leitor que compreenda: monte é o lugar de encontro com Deus. Para a mentalidade da época era uma espécie de oratório. Levou-os até lá e subiu a montanha para orar. Outro elemento importante de Lucas que falta nos outros evangelistas, para orar. A cruz só se compreende em contextos orantes, porque quem ora interpreta situações de pessoas a partir de Deus. Quem não ora interpreta realidades, circunstâncias, pessoas, situações a partir da lógica humana. E enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Os outros evangelistas que narram esta passagem, Marcos e Mateus, falam que se transfigurou, que foi transfigurado. Aqui não diz isso. Alterou-se, tornou-se diferente enquanto orava. Também sua fisionomia retratava, na fisionomia, no jaez, na face, nas vestes, o branco, resplandecente alvura, fala aqui. O branco é a cor celestial. Então, e eles, discípulos, aqueles três, os que mais apresentaram dificuldades para aceitar o caminho da cruz, estão a contemplar, 8 dias depois daquelas palavras, cujo assunto era a cruz, que no caminho para Jerusalém, e quem o segue vai contemplar sua condição celestial, o branco que brilha, através e mediante o caminho da cruz. É por aí que Deus se deixa encontrar. De fato, Elias e Moisés conversavam sobre o quê? Sobre o que lhe devia acontecer em Jerusalém. Os discípulos contemplam-no em vestes e face e rosto celestial, enquanto debatem, conversam, Antigo Testamento, profetas, aí Elias, a lei e a antiga aliança, representada por Moisés, como se o Antigo Testamento, aí representado por esses dois personagens, chegasse à sua plenitude, agora que o Filho de Deus revela-se em vestes celestiais, porém em contexto do caminho para Jerusalém. Ou seja, os discípulos até adormeceram. O adormecimento não é apenas um estado de quem está a dormir,
é a imagem de quem não consegue compreender. Os olhos pesados. Não cabe na lógica humana um Deus humilde. Mas se deixarem ensinar pela palavra, este é o meu filho, o eleito, escutai-o, ouvi-o, se deixarem ensinar pela palavra, então também o caminho da baixeza, da pequenez, o caminho da cruz, por este caminho eles perceberão e compreenderão o alcance, quer do discipulado, seguir Jesus, mas também do ministério do Cristo Salvador, que não veio para revelar as potências ou as onipotências divinas. Não veio para mostrar quanto Deus é poderoso, mas quanto Deus é Pai misericordioso que escolhe os caminhos da contradição, da pequenez humana, para aí revelar-se amoroso. As lógicas humanas de poder e de grandeza escondem o amor. Elas revelam poder e grandeza, limitados, aliás. Mas lá onde a pobreza humana se reconhece como tal e se deixa ensinar pela voz do filho, este é o meu filho. Ouviu? O filho, à época, não se queria falar de relações consanguíneas, de uma filiação de tipo consanguíneo, biológico. O filho é o retrato do pai. Então, o que a voz do alto diz? Este é o meu filho. Na voz e na palavra deste meu filho aparece quem é o pai. Por isso é importante ouvir. E quem o ouve perceberá sentido, resplandecência, até no caminho da cruz, ou especialmente, somente, pelo caminho da cruz. Querido irmão, querida irmã, sigamos o nosso programa Leitura Orante. Vamos à segunda parte. Vamos orar. Vimos há pouco o próprio Senhor pôs-se em oração, fora a uma montanha, fora até lá, para procurar encontrar-se com o Pai. A montanha aqui pode ser a nossa casa, o lugar onde estamos. E recolhendo-nos, vamos com o Senhor orar. Ponhamo-nos em uma posição que favoreça o recolhimento e a concentração. É assim que se começa a leitura orante. E aqui, meu irmão, minha irmã, queira fechar os olhos. É a composição do lugar interior. Feche os olhos, silêncio. Os carros passam lá fora, o telefone toca lá na cozinha ou outro lugar. Talvez o cão late aí no vizinho. Mas de tudo isso podemos abstrair se conseguirmos uma boa composição do lugar interior. Os olhos fechados, tente sentir seus olhos, estando eles fechados. Tente sentir as narinas e o ar a passar por elas.
a chegar à garganta, a ir aos pulmões. Tente sentir a sua nuca, seus ombros. Tente sentir o coração a bater no seu peito. Sinta as suas pernas, seus pés, a parte superior dos pés. Agora a planta dos pés, sinta-as. E agora juntos vamos fazer uma oração de invocação ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu que vives em nós desde nosso batismo, que estiveste com o Senhor Jesus, que o sustentaste nos momentos difíceis, de fidelidade. Tu que estiveste junto com os apóstolos no cenáculo, que dinamizaste a igreja, estavas lá com aqueles que foram mártires, nem a morte fora maior do que a tua força a sustentá-los. Vem me ajudar, Espírito de Deus. Faze-me capaz de compreender a palavra, de aceitar a palavra, de deixar a palavra falar em mim e orar em mim. Espírito Santo de Deus, vem participar deste meu momento orante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora ao terceiro passo. Vamos imaginar as cenas que o evangelista nos proporcionou. Ele começou assim, o texto para este domingo, mais ou menos 8 dias depois destas palavras. Vamos imaginar as cenas e aqueles discípulos junto com Jesus a pensar, intrigados que estavam pelo assunto da cruz. Quem quer me seguir, tome sua cruz todos os dias e vem comigo. Um pouquinho antes estavam maravilhados com um milagre enorme, multiplicação dos pães. Agora tomar a cruz todos os dias. Talvez não consigam nem dar gargalhadas entre si. Entreolham-se e o Senhor agora quer subir à montanha e leva 3. Lá estão eles. Começam a subida. Sobe para orar. Desvia de uma pedra, de uma árvore, de outra árvore. O Senhor à frente. Já subiram bem mais. Chegaram. Enquanto orava, seu rosto se alterou. Posso tentar imaginar o Senhor orante. O rosto, a veste, fulgurante brancura. Posso tentar imaginá-lo. E aqueles 3 que foram com ele também entreolham-se. Pedro gostaria muito de permanecer lá, até fala de permanecer lá no alto, com 3 tendas. Dá até para imaginar Pedro a falar, sempre falante, sempre com reações imediatas e primárias.
talvez até sorria enquanto fala. E Moisés e Elias também estão a conversar, mas sobre a cruz. É esse o assunto. Pedro talvez alvoroçado, Jesus recolhido. O Antigo Testamento agora encontra a sua síntese. Elias, profetas, Moisés, a lei e a aliança. E eles a contemplar. E aquela voz do alto. Dá até para imaginar a voz que soa e ressoa. Este é o meu filho, o eleito. Escutai-o. Vamos imaginá-los a olhar para cima em busca de quem falou, da fonte sonora de onde vem a voz. Não conseguem identificar, mas ouviram. Entreolham-se. É o meu filho, é o eleito. As vestes são brancas, fulgurantemente brancas, símbolo das cores celestiais, mas o assunto é a cruz. É o caminho da cruz e os discípulos não conseguem compreender, mas estão aí a contemplar. É o Senhor que se revela. Por onde pode encontrar aquela alvura, aquela fisionomia transformada pela intimidade com Deus? Atemorizados, até se assustam, dá para ver, confusos. De um lado o Senhor, com vestes fulgurantes, de cima a voz, e entre si, entreolhando-se, atemorizados. E agora eu sou convidado a participar daquela cena. Talvez o Senhor queira me convidar a subir com Ele para orar. Ir para algum lugar orante. Pode ser aí onde eu estou. Eu sou chamado a olhar o rosto do Senhor, que brilha para mim, que se faz ver a mim, que pede de mim que o acompanhe na oração, que solicita de mim a adesão ao seguimento. Eu posso contemplar o Senhor a dizer, a perguntar-me sobre a voz do alto, a perguntar-me se estou disposto a ouvi-lo, pois foi isso que a voz soara e dissera. E o Senhor contempla-me e me olha, e eu estou amedrontado com a cruz. Talvez medo do futuro, talvez inquieto com as incertezas, talvez incomodado porque os caminhos para o encontro com a vitória não passam por sucessos e vaidades, e eis-me cheio de vaidades, de apegos, de amarguras, de rancores, ou então cheio de dores que não consigo aceitar. E Ele pede de mim, repetindo a voz, se estou disposto a ouvi-lo, e me olha lá no alto do monte, olha para mim, e está a perguntar se quero segui-lo, se estou disposto, se nesta quaresma proponho-me a algum passo. Ele me olha e pede de mim a resposta. Está a aguardar. É o momento de eu lhe falar. É a minha oração.